Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje para falar desse pré-jogo que ocorre amanhã entre São Paulo e São Bento. Então já coloca aí na sua agenda, amanhã às 19h30, São Bento e São Paulo, na verdade é o inverso, né? Porque é na casa do São Bento, em Sorocaba, esse jogo vai ocorrer nesse horário. Mas antes de falar sobre o jogo propriamente dito, né, vocês estão vendo que eu estou mais uma vez caracterizado aqui, justamente para falar de carnaval, né, de segunda-feira de carnaval. Confesso a vocês que hoje eu fui para um bloquinho, é meio que uma tradição já eu ir para o bloquinho com minha esposa, né, muita gente nesses bloquinhos, tem gente que não gosta, né, a gente já, vamos dizer assim, estamos acostumados, e hoje estava fazendo sol aqui em São Paulo, acabou que a gente foi, é um bloco que cantava música assim da década de 90, meio que na idade da gente, de 30 anos para lá. Realmente foi uma experiência interessante, mas mais importante do que ir para lá, enfim, e participar dessa festa, é avaliar que nós somos privilegiados, né, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Depois da pandemia, tem que aproveitar a vida mesmo, tem que curtir o carnaval, mesmo que você seja que a pessoa mais recatada, ainda tem terça, tem quarta, pega sua família, né? Enfim, use e abuse aí das coisas que você pode fazer no carnaval, se maqueie, fantasia, coloque um som e aproveite com sua família, com seus filhos, porque realmente é celebrar a vida depois dessa pandemia. Essa é a mensagem que eu queria passar anteriormente e falar desse jogo, beleza? Agora falando do jogo propriamente dito, como eu falei, esse jogo vai ser em Sorocaba. Então, Sorocaba não é uma cidade muito distante aqui da capital, leva 1 hora e meia. Eu já fui bastante na cidade a trabalho, mas infelizmente não vou poder acompanhar o jogo, pelo menos em loco, né? E se você não tiver essa oportunidade, aqui no canal a gente sempre fala, né, de como assistir os jogos. E por incrível que pareça, amanhã, né, vai ser transmitido no YouTube de forma gratuita. Então já anota aí no YouTube Play, vai passar esse jogo entre São Bento e São Paulo. O Paulistão Play também, que, né, que estão ligados aqui nos dois, tanto Paulistão Play como o YouTube. E se você ainda quiser ainda outra alternativa, vai estar no Premiere também. Né? Vai passar esse jogo no Premiere. Eu vou ver se eu deixo aqui esses horários onde você pode assistir no comentário fixado aqui no vídeo, beleza? Agora, minha expectativa sobre o jogo. Eu sei que está ficando uma coisa repetitiva, mas a expectativa é vitória. E eu vou explicar bem essa questão até de forma detalhada. Né? Primeiro porque o São Paulo jogar contra qualquer time, né, eu vou esperar a vitória. O São Bento é um time, né, não é um time, um grande time, por mais que o São Paulo jogue fora, com essa penca de desfalque aí, mas eu espero a vitória. Mas o cenário é o seguinte, é bom falar isso para vocês. Né? O São Paulo até antes do Carnaval, porque teve uns jogos aqui no Carnaval, o São Paulo era o segundo melhor classificado. Porém, com os jogos que teve aí no Carnaval, o São Paulo passou a ser quarto. Ficou assim na classificação geral. O Palmeiras com 21 pontos. O São Bernardo, que é um time bem que está sendo a sensação, né? Vamos dizer, surpresa, também no grupo do Palmeiras chegou a 20 pontos, estava com o jogo atrasado. E aí o Corinthians venceu, ficou com 18 e o São Paulo é o quarto com 17. Então é importante você entender, e é bom falar, sobre como funciona o regulamento do Campeonato Paulista. São 4 grupos de 4 times, então 16 ao todo. Só que os times do mesmo grupo não se enfrentam. Então nós temos 12 jogos que o São Paulo vai fazer. Beleza? E agora esse vai ser o 10º. Passada essa primeira fase, você vai chegar nas oitavas. As oitavas é como se fosse para verificar quem é o melhor do grupo. Então o primeiro do grupo enfrenta o segundo. Se o São Paulo ficar em primeiro, e o São Paulo hoje tem 17 pontos, e o Água Santa também chegou aos 17 pontos, só que com 10 jogos, um jogo a mais que o São Paulo. Então, se o São Paulo ficar em primeiro, ele decide casa, assim como qualquer outro time que ficar em primeiro. Depois, né, passa nessas oitavas, se você tiver vitórias, também vai contar 3 pontos e vai somando esses pontos até vamos dizer, até os jogos finais. E lembrando que tirando a final, né, vamos dizer assim, as oitavas, semifinais, elas são um jogo único. E quem tiver mais pontos vai fazer esse jogo decidido em casa. Por isso é tão importante o São Paulo estar bem nessa classificação geral. Né, pessoal? Então, se o São Paulo ganha, faz 20 pontos, igual ali com o São Bernardo, porém o São Bernardo fica ainda com 9 jogos, o São Paulo fica com 10, mas de qualquer forma é importante justamente para ir somando pontos e tentar decidir sempre em casa, beleza? Falando agora, depois dessa expectativa e explicando um pouco sobre
o jogo do São Paulo e também sobre todo esse esquema do Paulistão, vamos mostrar aqui a escalação, né? Essa escalação sem muito, vamos dizer assim, surpresa. Começaria mais uma vez com o goleiro Rafael e na zaga com o Beraldo e com o Alan Franco. É importante aqui eu pontuar uma coisa que eu vi num grande site aí, né, bem conhecido, que eu não vou citar aqui, mas uma coisa interessante falando sobre poupar jogadores. E aí, como eu sempre falo nesse canal, a gente trabalha com fatos. Se você parar para analisar o que o São Paulo jogou quarta, o São Paulo descansou quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. São 5 dias de descanso. Eu não vejo motivo para poupar. É óbvio que eu sempre falo que as pessoas que estão lá dentro, que estão acompanhando os jogadores, é que vão saber. Isso eu já falei para o Rogério, vou falar para a questão também fisiológica, né, do pessoal que cuida dessa parte. Mas eu não vejo por que poupar, por exemplo, o Alan Franco ou o Beraldo. Eu entraria com eles. Os laterais, o Wellington e o Orejuela ainda não estão aptos, né? Foram para campo, fizeram uma coisa de uma parte de fisioterapia hoje, mas não vão para o jogo. Então eu entrava com o Natan, né? Porque é o lateral direito que temos hoje. E na esquerda eu meio que queria testar ou ver o Patrick Lanza. Se você não conhece esse menino Patrick, né? Ele entrou agora, ou subiu das categorias de base profissional, justamente por causa da lesão do Wellington. Ele é um jogador que eu estava vendo até uma reportagem, acho que foi no Globo Esporte, que ele é o jogador de base que tem mais jogos pela seleção brasileira, porque ele vem jogando em todas as bases. Então, assim, eu já vi ele jogar, né, tanto em categorias de base como na seleção, pelo São Paulo, né, nas categorias de base. E eu acho assim que é um lateral esquerdo muito regular, né? Dificilmente você vê falhas. Então eu queria ver ele mais, queria ver ele ter uma oportunidade no profissional para que a gente possa ver como é que ele vai se comportar. Então seria interessante o Rogério dar uma chance a ele. Acho que o Rogério vai de Caio Paulista, mas é bom eu colocar aqui como escalação que eu desejava. No meio, o Mendes, já que a situação do Luan a gente não sabe, essa renovação, né, como é que fica. E o Gabriel Neves como segundo homem do volante, segundo homem de volante ali, né, que foi o que ele fez no outro jogo, como eu falei. Vou deixar até o link aqui do pós-jogo contra o Inter de Limeira. Realmente ele não começou bem, até se adaptar a essa nova posição, mas eu acho que ele funciona bem aí, dá para colocar ele aí. E a parte da frente não tem muita dúvida, né, pessoal? É o Wellington Rato. Inclusive eu fiz um short muito interessante que o pessoal ficou rindo, né, comparando o Wellington Rato com o Léo Santana. Vou deixar aqui o link na descrição também. Jogador mais regular, mais assistência no São Paulo, participa da maioria dos jogos. Então vamos deixar o Wellington Rato. O Luciano volta, então ocuparia uma vaga, junto com o Galopo e o Calé. Então é basicamente isso a escalação, não tem muito segredo. Variações que podem ocorrer, talvez aí na lateral esquerda, vamos dizer que ele entre com o Caio Paulista e o São Paulo esteja atacando, já faça o resultado, eu colocaria ali no segundo tempo o Patrick, ou vice-versa, né? Também poderia colocar ali, caso o Luciano não esteja bem, a gente não sabe como ele está voltando, no segundo tempo o Nestor, já que a gente sabe que o Nestor não tem precisa melhorar nessa condição física e geralmente ele entra melhor no segundo tempo, assim como o Pedrinho, que entrou no outro jogo, fez o gol, provavelmente vai entrar nesse jogo também. Então, assim, são essas as peças, talvez, quem sabe ali o Pablo Maia como zagueiro, para dar um descanso ao Beraldo, ou até mesmo ao Alan Franco. Inclusive, eu até pontuar uma coisa, é interessante, o Rogério, assim, ele tem poucas peças, e ele sempre tenta uma mudança, né? Por exemplo, o Pablo Maia, que não vinha jogando bem, isso era fato, ele coloca na zaga. E geralmente essas mudanças elas demoram vamos dizer assim, a dar frutos, e o pessoal já chama ele de pardal. E justamente por não dar certo de início. Só que quando ele faz uma coisa como fez com o Pablo Maia, que botou como zagueiro, o Pablo Maia fez um golaço no jogo anterior. Se você não viu, peço que você veja, talvez um dos gols mais bonitos do Paulistão. Ninguém fala nada, ninguém exalta a tentativa de mudança do Rogério. Então aqui no canal, por mais que eu critique o Rogério, mas precisa exaltar que assim, tá faltando peça, ele tá tentando mudança, então isso é um ponto interessante de se pontuar. Beleza? E no mais é isso, não vejo grandes mudanças táticas com entradas de jogadores, até porque a gente não tem tanta peça assim, tá bom? Então eu agradeço a você, né? Aproveite o carnaval, como eu falei, aproveite com sua família, né? Dê o like se você gostou do vídeo, compartilhe com os familiares, com os amigos e com todos, tá bom? Uma excelente noite e um bom carnaval para vocês.